peguei um dado, e aí eu vi que 45 pessoas no Brasil todos os dias tiram a própria vida. E segundo a OMS, 700 mil pessoas no mundo tiram a vida todos os anos. E eu queria saber o que é que o senhor pensa, qual o seu posicionamento, o que é que o senhor acha sobre isso. Já que o senhor é psicólogo, o senhor tem... Sim, claro. De fato, é um dado muito alarmante, né? É preocupante porque a gente está diante de uma situação que a grande mídia não divulga. Sim. E a gente entende que a razão pela qual a grande mídia não faz esse trabalho de divulgação, né? Até pela questão de preservar. Porque quanto mais você fala sobre, mais pessoas são estimuladas. E quando tem pessoas com predisposição, com ideação suicida, isso é um estímulo quando se trata disso aí. Quando a mídia vai divulgando, é quando aparece, né, algum famoso, alguém que está em evidência na mídia e tal. E aí é natural que a sociedade cobre. Cadê fulano? O que foi que houve com Beltrano? Acaba não tendo Morreu. como esconder, né? Isso, então tem que falar mesmo, né? Entendi. Mas assim, a gente tem aí um dado muito alarmante, de fato, né, como você colocou aí, e isso nos traz uma reflexão sobre o ser humano como um todo, né? Porque a gente às vezes valoriza muita coisa e coisa que não deveria ser tanto valorizada, né? Hoje o ser humano foi coisificado e as coisas tomaram lugar de primeira escala, de primeiro valor, né? Então eu amo animal, eu gosto muito de animais, né? Mas hoje você vê que as pessoas se chocam mais com a morte ou com o maltrato de um animal do que com a morte ou com o sofrimento de um ser humano. E isso é um sinal, isso é um ponto que a gente deve considerar, porque diante disso a gente tem muitas pessoas aí no mundo afora que estão sem ser ouvidas. Sim. E por não serem ouvidas, elas estão vivendo o seu mundo, os seus conflitos, seus problemas, e em decorrência disso aí, elas estão encontrando no suicídio uma solução. Quando a gente sabe que, na verdade, o suicídio não é uma solução. O suicídio é uma porta de escape. Não é porque, infelizmente, quando a pessoa toma esse caminho, ela não está mais suportando as dores que carrega, o sofrimento que tem, as lamúrias, todo um conjunto de fatores que leva a pessoa a tomar essa decisão. Ela, na verdade, ela chegou a tomar essa decisão baseado num estágio em que ela se encontra, em que ela não tem mais um outro caminho, ela não encontra mais um outro caminho. Ou eu tiro a minha vida aqui, porque aí eu dou cabo a tudo isso aqui. Acabou meus problemas, ninguém vai se preocupar com nada porque eu fui embora. Né? Só que isso é muito cruel. É muito cruel, porque o ser humano não foi feito para morrer, o ser humano não foi feito para tirar a sua própria vida. E quando você chega a tirar a sua própria vida, você está sendo cruel consigo mesmo. Sim. Então eu entendo que a sociedade precisa reverter algumas situações, rever algumas decisões, ser mais participativa um com o outro, né? A sociedade por si, a palavra sociedade fala de pessoas que estão vivendo em ambientes comuns, né? Então, se eu estou em sociedade, eu tenho que viver entendendo que aquele meu semelhante precisa também ter a minha presença, a minha participação. Entendi. Às vezes, só o fato de você dar um bom dia, uma boa tarde. Quantas pessoas moram em prédio e ali está um porteiro que faz a segurança dia e noite? Você mora num condomínio, tem lá alguém que faz a sua segurança enquanto você está dormindo, e você passa de manhã, de tarde, de noite, não dá um bom dia. Nem um bom dia. Nem um bom dia. Quer dizer, aquela pessoa se sente... Não é o dinheiro. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas ele está recebendo para isso. O dinheiro, ele não é tudo. Sim. O dinheiro, ele tem um papel fundamental, porque ele nos ajuda a estarmos honrando os nossos compromissos, a vivermos relativamente bem, né, dentro de um contexto de consumo, que a gente vive numa sociedade de consumo, mas o dinheiro não é tudo. Sim. Às vezes o tete a tete aqui, a gente está aqui num bate-papo, isso aqui tem um preço que o dinheiro não paga. Verdade. Entendeu? Então, aquela pessoa que está trabalhando ali, o jardineiro do condomínio, o porteiro, a pessoa que fica no elevador. Quantas vezes eu já entrei no elevador que outras pessoas entram e não dão um bom dia, boa tarde, boa noite, e tem lá uma pessoa que está controlando o elevador. Hoje diminuiu muito, porque hoje é tudo muito mais automatizar, né? Isso mesmo. Então, termina dando aquele ambiente a ausência, né? Não precisa mais de uma pessoa ali. Acaba tirando a humanidade, mais ou menos, isso que você está falando. É como se não fosse o ser humano que tivesse ali, alguma coisa que está ali para trabalhar. Uma máquina está ali para trabalhar. Entendi. Né? Então, a gente precisa disso aqui. A gente precisa se sentir útil, mas, sobretudo, lembrado, respeitado. Um simples bom dia, boa tarde, tudo bom. E quando você escuta aquele bom dia, olha, se eu estou no seu dia a dia, e eu escuto, depois de uns 10 bom dias, eu escuto que o seu bom dia para mim
não veio como foi do dia anterior, digo, opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem. Volto lá, digo, e aí, o que está acontecendo? Eu senti no seu bom dia que não está tão bom. Porque às vezes a gente dá aquele bom dia pela questão de até mesmo política, né? A política da boa vizinhança. Isso mesmo, a política da boa vizinhança. Então a gente dá aquele bom dia. Mas você conhece o tom da voz da pessoa, quando ela está bem, quando ela não está bem. Né? Então, e aí quando você tem esse feedback, você escuta, você pega, e aí você volta e vai ouvir aquela pessoa, isso é muito importante. Para você e para a pessoa, principalmente. Principalmente, né? Porque ali aquela pessoa vai se sentir útil, vai se sentir lembrada, vai se sentir amada, vai se sentir respeitada, acolhida. Sim. E de alguma forma ela vai ter a oportunidade de poder compartilhar com você o problema que ela está enfrentando. Uma das grandes questões que a gente vive numa sociedade que o consumo é desenfreado e o tempo é o nosso maior patrimônio. Né? O tempo hoje é uma moeda preciosíssima. Tanto é que hoje você tem os seus ouvintes que estão, o pessoal que está assistindo, que certamente às vezes não tem aquela paciência de ficar ali um tempo assistindo. Já fica procurando, né, tá aqui porque sabe que a dinâmica aqui é uma, mas quando vai para aqueles vídeos de internet, é 15 segundos, é 20 segundos, é 30 segundos. Aquele vídeo rápido, né? Existem estudos, não sei se você já viu, existem estudos que comprovam o que o senhor está falando. As pessoas cada vez mais, para produtores de conteúdo, se você não consegue prender a atenção do seu público nos primeiros 5 segundos, ele passa o vídeo. Perfeito. Então, isso demonstra que o ser humano criou um ambiente tão hostil em relação ao seu semelhante, porque você não tem tempo, Jarbas, você não tem tempo para parar para dar um bom dia ao seu porteiro. Sim. Você já passa no seu carro, ali na garagem do seu prédio, com o vidro levantado, porque você já está preocupado com as notícias que tem no rádio, você está preocupado com a mensagem que veio para você ali no WhatsApp, você já está preocupado em chegar em determinado lugar, porque você tem um horário. Então você passa, você vem, você vai, e aquela pessoa está ali, para você, aquela pessoa torna-se um ninguém. Um robô. Um robô, né? Só que ali é um ser humano. Sim, que tem sentimentos, que tem vontade, que tem sonhos, que tem frustrações, que tem família, sim, que tem problemas. Não é que você tem que absorver o problema de todo mundo, de forma nenhuma. Mas se cada um cuidar de cada um, tipo, eu me preocupo com você, você tem aquela preocupação, e aí um se preocupa com o outro, ele também vem se preocupar comigo. E aí a gente cria uma rede. Sociedade é viver em rede. E aí a gente cria essa rede, e aí quando você sentir a falta de alguém, ou a fisionomia daquela pessoa não está bem, você vai procurar saber o que está acontecendo. Faz todo sentido. É importante demais que a gente possa interagir. Pegando o gancho no que o senhor falou uma coisa muito interessante para mim, e aí eu quero entender, algumas pessoas têm predisposição para o suicídio, e aí pelo jornal noticiar, e talvez ele diga, isso realmente fez lá, deu certo, eu vou fazer também. O senhor acha que já existe essa predisposição e essas reportagens só fortaleceria essa vontade da pessoa de tirar a própria vida? É dessa forma que você... A predisposição, ela vem a partir de um cenário, de um conjunto de fatores que leva a pessoa a pensar e considerar. O suicida, ele não acorda de manhã dizendo, hoje eu tiro minha vida. Certo. Ele simplesmente vem trazendo consigo uma série de problemas, uma série de fatores, e ele começa a ter ideações, pensamentos suicidas. Né? Pequenos atos como mutilar, como eu tenho que tomar um comprimido para dor de cabeça, eu pego a cartela toda e tomo todo de uma vez. A própria questão de você ficar, não, vou ficar sem comer, é uma forma de se matar. O ser humano precisa de alimento, precisa de água, precisa de comida. Sim. Ninguém vive sem comer. Né? Então ele está se matando de pouco a pouco. A predisposição, ela vem baseada num conjunto de fatores. Agora, quando alguém pratica o suicídio, ele já vinha, há algum tempo, já pensando, demonstrando com atitudes que ele vai, de fato, tomar esse caminho, tomar essa decisão. E segundo o que o senhor está falando, se as pessoas que convivem com ele, tanto trabalho, caso tivesse prestado um pouco mais de atenção, poderia ter identificado essas atitudes antes do acontecimento. Se você é uma pessoa extrovertida e, com o tempo, eu convivo com você e percebo que o seu humor mudou, você começou a mudar e eu estou vendo que você mudou, isso para mim acende um alerta. Entendi. Ele não está bem, está acontecendo alguma coisa com ele. E aí eu vou investigar. Claro que não chegar, ei, tá querendo tirar a tua vida? Não. O que está acontecendo?
prestar o ouvido, fazer uma escuta. Né? Porque ninguém pensa nisso de cara. Quando chega, olha a pessoa triste, não vai pensar, não. Sim. Alguma coisa aconteceu, teve algum problema em casa, teve algum problema com a família. Assim. Sim. E assim, quando você chega a tomar a decisão do suicídio, a pessoa quando chegar a esse ponto, ela na verdade, ela já vem com esse conjunto de fatores e não é alguém pode dizer assim, não, ele tirou a vida porque ele pegou a mulher com outro homem. Ou então ela pegou o marido com outra mulher. Né? Então, uma traição. Ou então ele teve... Aí, na verdade, aquilo ali foi só o estopim para que a coisa acontecesse. Entendi. Havia um conjunto de coisas que vinha acontecendo. Por exemplo, a mudança dentro de casa, a forma de tratamento um para com o outro, a forma como cada um lida, né? O dia a dia, né? O trato daquele relacionamento que foi se desgastando. Sim. E aí, quando chegou e ele se deparou diante de uma traição, ele foi lá e deu um tiro. Ou a gente teve agora, uns meses atrás, um caso de um secretário aqui no interior do estado, que ele tirou a vida da esposa porque a esposa não queria mais ele. E em seguida ele foi lá e se matou. Quer dizer, como é que a pessoa chega a esse ponto? Eu tenho certeza que a decisão da esposa dele não querer mais ele não foi uma decisão que ela nasceu no final do dia, ela foi lá e disse, eu não quero mais. Ela veio construir, rapaz, não tem mais condição, não tem mais ambiente, não melhora, não muda isso, aquilo, outro e tal. Então, chegou o estopim. Né? Então, assim, a predisposição, ela não nasce com a pessoa. Ela vai sendo construída a partir de fatores que levou a pessoa a pensar naquilo ali. E o que vai me dizer que aquela pessoa, de fato, está inclinada a tomar aquela decisão é a mudança de humor, de pensamento, de conversa. Até você percebe quando alguém está triste. Sim. O tom da voz muda. Sim. O nosso tom de voz muda. Você não... Então, a pessoa, quando tira o suicida, quando ele chega às vias de fato, como o senhor falou, então ele está tentando... E não é que ele quer acabar com a própria vida, ele quer acabar com o problema que ele tem. Aquilo ali é só a válvula de escape para ele. Perfeito. Então, me corrija se eu estiver errado, mas isso me leva a crer, então, que algumas pessoas que desviam do caminho que está e parte para o mundo das drogas também é uma válvula de escape. Eu estou perguntando porque o senhor também tem trabalhos sociais, trabalha com dependentes químicos. Muitas das vezes, o que acontece com o dependente químico, ele vai buscar no uso das drogas, às vezes, um percentual dessas pessoas que são usuárias, elas são por influências de amigos. E também tem muito de quê? Que começou dentro de casa. Sim. Hoje você não encontra tanto, mas ainda existe algumas casas que você tem lá o barzinho da casa. Sim. Né? Tem lá a adega da casa. Tem lá o lugarzinho que quando a família não tem tanto recurso, guarda dentro da geladeira mesmo, a cervejinha, um vinhozinho, tal, uma bebida. E aí, na hora do almoço, o pai tá tomando e o filho pergunta, pai, eu posso tomar um gole? Aí, toma aí, dá um gole. Só que a gente precisa entender que a bebida é uma droga lícita, mas ela gera dependência. Qual é o conceito de droga? É gerar dependência. Então, quando gera dependência, você fica dependente daquilo dali. O que é uma pessoa dependente? Que não consegue viver sem aquilo dali. E aí o grande problema da droga é porque a droga lícita, ela gera uma dependência que você vai construindo um contexto de necessidade. Sim. E aí você chega ao ponto do alcoolismo. A pessoa que bebe, eu só tomo no final de semana. Beleza, mas com o tempo ele vai começar final de semana e um dia da semana. Sim. Depois, o futebolzinho do final de semana. Então, saiu um happy hour depois do trabalho. Aí, quando você vê, ele está bebendo todo dia. E aí vai chegar um momento em que ele não consegue mais ter força de dizer, vou tirar um dia de bebida. Não consegue. Ele tem uma necessidade. A dependência gerou nele essa necessidade. O senhor falou em só beber fim de semana. Eu tenho um caso de um conhecido meu em Salvador, ele só bebia no fim de semana e ele foi considerado alcoólatra. O médico considerou, porque a quantidade que ele bebia nos fins de semana correspondia à semana toda. Era como se ele bebesse todos os dias. Nós temos dependente químico de uso sazonal. Quando você tem uma pessoa que, por exemplo, isso acontece muito com pessoas que sabem que precisa durante a semana estar sóbrio para poder trabalhar, até porque qual é a empresa que vai receber uma pessoa embriagada para o trabalho? Está colocando em risco a vida dele e a vida de quem está com ele trabalhando. Exatamente. Então ele tem aquela consciência, de segunda a sexta eu não posso. Mas ele sai na sexta de noite do trabalho, já destinado para ir para o barzinho, e ele fica lá, às vezes a noite toda, o sábado o dia todo,
de bar em bar, de bar em bar, de bar em bar, o sábado à noite, o domingo até meio-dia, quando ele entende, eita, vou trabalhar, vou para casa. Não é que ele bebeu em grande quantidade, é porque a dependência dele fez com que ele não vivesse uma vida. O que caracteriza também uma dependência é a mudança da sua normalidade. É a incapacidade de decidir por si próprio. Sim. Eu não tenho força de decidir por mim. Simplesmente alguém ou algo decide por mim. Então, quando eu viro um dependente, simplesmente eu estou agora vivendo à disposição daqui e dali. Eu sou dependente do álcool, eu sou dependente do crack, eu sou dependente da maconha. E aí, quando a gente vai para drogas ilícitas, que são aquelas drogas que geram uma dependência mais rápida, porque o crack mesmo, no primeiro uso, você já fica um dependente. A maconha, não. Tem pessoas que fumam cigarro de maconha, gostam, não gostam e larga ou continua. Mas, na medida que você usa em grande quantidade, você também vai ficar um dependente. Então, geralmente, a maconha é a droga de entrada que as pessoas usam, droga ilícita, né? E começam a maconha é muito fraca, vou para o crack, vou para a cocaína. E aí você começa a ter outros tipos de droga que geram dependência no primeiro uso, no primeiro momento. E aí os exemplos não faltam. São aí inúmeros para você ver de pessoas. Nós temos a Cracolândia, né? A líder da Cracolândia, perdão. A gente tem profissionais, sim, pessoas que vêm do mercado do trabalho, pessoas que têm habilidades, pessoas formadas. Sim, é verdade. Pessoas com capacidade, olha, extraordinária, pessoas cultas, pessoas inteligentes, professores, pessoas de várias profissões que, infelizmente, foram cativados pela curiosidade ou pelo desejo ou por algum convite de terceiros para provar e caiu numa cilada, porque é uma cilada, uma armadilha. E não consegue se livrar sozinho, geralmente não, né? Não consegue. Não. Essa ideia de que tem governos, né? A gente sabe que tem governos aí, independentemente de qual seja o governo, eles criam lá um ambiente, olha, vamos acabar com a Cracolândia daqui, vamos tirar os drogados. Primeiro, existem algumas instituições que fazem internação compulsória. Eu não sou favorável à internação compulsória, porque o primeiro passo para o tratamento é o reconhecimento. Quando eu vou para uma internação compulsória, eu vou contra a minha vontade. Eu estou ali, mas eu estou ali contra a minha vontade. Né? Então, existe uma ordem judicial. Às vezes eu recebo algumas meninas lá na casa por ordem judicial. Sim. Ó, acolhe fulano aí e tal, estou encaminhando para aí. Elas que dão mais problema para a gente lá. Porque elas não querem estar ali. Porque não querem estar ali. Elas estão ali porque estão ali contra a vontade delas e pela força do Estado. Né? Eu acho um assunto meio complexo isso, porque eu entendo o posicionamento do senhor, mas talvez em alguns casos eu acho que tem a necessidade de ser compulsório. O grande problema é porque o ser compulsório, nesse momento, ele vai, em parte, dar uma dissolução. Mas não vai resolver. Mas não vai solucionar. Faz sentido. Por quê? Porque, por exemplo, eu recebi uma senhora, uma jovem senhora, 30 e poucos anos de idade, 3 filhos, e aí o Conselho Tutelar encaminhou para a Justiça nos encaminhou uma internação compulsória para aquela senhora, e as crianças daquela senhora teriam que ficar com o Conselho Tutelar enquanto a gente está fazendo o tratamento dela. Não vai dar certo. Aquela relação ali, ela ficou conflitosa. Ela ficou conflitosa por um primeiro momento. A mãe queria ver os filhos e o conselho disse, você só vai ver os filhos se você se tratar. Ela ficou na casa, beleza. Ficou na casa, aqui e acolá dava um problema. Quando terminou o período dela na casa, ela saiu. E sabe o que acontece? Ela voltou Mesmo depois ela voltou a usar. É isso que eu ia perguntar, ia falar. Com perdão da minha ignorância, eu não sou especialista na área, mas o senhor é, então eu entendo que, agora eu entendi, fez sentido na minha cabeça. De forma compulsiva não dá certo, porque o primeiro passo para largar é querer largar. Isso. Esse é o ponto, né? A grande questão é que, pronto, aí me permita usar um exemplo bíblico, né? Você falou que eu sou pastor e de fato sou. Nós temos lá uma parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ele fala que o filho só reconheceu que ele estava no fundo do poço quando ele estava comendo lá as bolotas, a comida dos porcos. E ele disse, rapaz, quantos trabalhadores do meu pai, não é nem o irmão dele que ficou lá com o pai, quantos empregados do meu pai, nessa hora tem mesa farta na casa deles. E eu estou aqui comendo a comida dos porcos. Aí eles, reconheço que estou no lugar errado. Então eu vou agora, nesse momento, me levantar e vou buscar o meu pai para tentar
sair desse buraco. Então a atitude não foi do pai. O pai ficou Foi lá na dele. porta. O pai ficou lá esperando. A atitude não foi da família, porque o irmão não veio atrás dele, o pai não veio atrás dele. A atitude foi dele. Ele disse, opa, eu estou aqui comendo comida de porco. Ele quis sair daquele lugar. E a gente sabe que para o judeu, e ali aquela parábola está no contexto judaico, o porco é um animal para o judeu, uma carne imunda. Então o judeu não come carne de porco. Então a parábola apresenta a carne de porco como se fosse, olha, se tem um fundo do poço, o fundo do poço é esse aqui. O cara está comendo carne de porco. Entendeu? Então, o que ele não pode comer, o que ele trata como imundo, o que ele tem como algo impossível de acontecer, ele está fazendo. Ele está comendo comida ele não está comendo nem os porcos, ele está comendo a comida que os porcos comem. Faz sentido. Então, ele está no fundo do poço para dentro. Eu vou aproveitar esse gancho aí.